cafezinho, um chá ou água. Infelizmente, eu não estou conseguindo abrir a câmera, né? Até fiz uma brincadeira aqui, me arrumei, passei perfume, não estou conseguindo aparecer, mas fica para a próxima. Deixa eu compartilhar aqui. Se vocês puderem colocar no chat quem já trabalha com Cisco, fala eu trabalho, não trabalho. Só para a gente conhecer o público. Tá aparecendo minha tela? Ainda não, Camila. Aqui já tivemos o Alan, disse que trabalha bastante com Cisco, o Alexandre Adriani também disse que trabalha. Boa. Acho que agora vai. Agora está aparecendo. Bom, a intenção desse webinar, né, é passar quais são as novidades da versão que agora vai mudar, que é a do CCNA. Não vai ser tão técnico, até porque é um webinar, né, e não um treinamento oficial. E tem algumas pessoas aqui participando que são da área comercial, não só na parte de engenharia. E antes até, para a gente entender o porquê, né? Que a gente tem essa intenção de trazer esse conhecimento e espero que agregue o conhecimento para vocês, porque quem faz treinamento acaba reduzindo os incidentes de falha de segurança, economiza consideravelmente o dinheiro, porque no lugar de remediar, né, a gente consegue tratar ali algumas coisas antes de ter um problema. Então, melhora a confiança da equipe, a empresa produz colaboradores mais comprometidos, mais capacitados e criam mais trabalhadores produtivos, né? Às vezes não é falta da produtividade em si, mas a falta do conhecimento do profissional que acaba não executando ali como deveria. E aí acaba reduzindo o risco do negócio, né? Não só o risco do próprio negócio ali, da empresa da pessoa, mas do negócio dos clientes. E hoje o foco treinamento, mas nós aqui da TD Cinex temos 4 linhas dentro da área de serviços, que é treinamento, tem serviços profissionais no formato white label, tem suporte 24/7 e supply chain. E nós temos mais de 30 anos de experiência, porque não conta só o Brasil, mas a gente também tem um time Latam, que a gente trabalha a nível Latam. E só para mostrar, não vou falar o nome de cada um, mas a gente tem mais de 30 pessoas dedicadas a serviços, né? Serviço, treinamento, suporte, supply chain, tá? E esses são os nossos e-mails de contato, tanto de treinamento quanto de serviços. Eu sou a Camila, estou representando aqui esse time de serviços, tá? Eu sou da área comercial, mais focada em treinamento, e pode contar com a gente para o que vocês precisarem. A intenção é a gente fazer webinar aqui de CCNA, mas quem sabe o mês que vem, mas a gente ainda está vendo a agenda para fazer do CCNP e também de outros fabricantes, tá? Que vocês também podem sugerir, ó, faz um webinar de tal assunto, a gente vai montar e vai apresentar para vocês. E aí eu passo a palavra agora para o Cérebro, que é o instrutor, que vai passar aí algumas informações para
vocês. E Obrigado, sejam Camila. bem-vindos. Já agradeço aí a participação de todos. Obrigado, Camila. Pessoal, muito boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar uma telinha aqui com vocês. E lembrando, gente, que no final, né, a gente vai ter um sorteio para uma vaga de CCNA, tá bom? Ok. Tá aparecendo para vocês aí? Para mim, sim. Maravilha. Sim. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem-vindos. Uma breve apresentação. Meu nome é Robson Lopes, eu sou instrutor do programa NET Academy da Cisco, já desde 2001. Então, há 23 anos já trabalhando com isso. E a ideia aqui desse webinar é mostrar para vocês quais são as diferenças que vão entrar agora na nova certificação, né? Na verdade, essa é o que a gente chama de uma minor update, é uma atualização pequena, em que só alguns pequenos itens foram alterados. E em termos de conteúdo novo mesmo, é pouca coisa. Então, vou mostrar para vocês o que que são essas pequenas mudanças. Elas passam a vigorar a partir do dia 20 de agosto. Então, a prova atual, que é a versão 1.0, ela vai até dia 19 e a partir do dia 20 já começa a valer a certificação nova. Mas são poucas coisas que a gente precisa incluir, né, no conteúdo preparatório. Essencialmente, são apenas 6 tópicos que vão mudar e algumas dessas mudanças são só semântica. É só mudar o nome, mudar o enfoque do assunto. A primeira mudança que vai ter é relacionada a um assunto chamado Spanning Tree, que é uma parte que a gente usa dentro de rede para poder controlar, evitar que a rede entre em desequilíbrio, né? Antes eram abordados alguns temas a respeito dessa linha, né, que é o protocolo de controle. O que eles vão fazer agora é inserir mais alguns conceitos. Então, por exemplo, no item 2.5 da versão anterior, falava-se sobre estados de portas e estados de portas. A partir de agora vai se falar também em papéis de portas. Na verdade, isso já é abordado, tá? Na formação atual, a gente, quando fala sobre esse assunto, que é o Spanning Tree, já aborda todos esses tópicos, só que agora eles vão cobrar de forma oficial isso na prova. Isso é mais uma alteração para não acontecer, por exemplo, de alguém falar, na prova está cobrando determinado assunto, mas no conteúdo oficial isso não é abordado explicitamente. Então, agora eles estão colocando, né, que isso vai ser abordado explicitamente na prova, e em breve eles vão fazer essas alterações no conteúdo oficial também. Uma segunda mudança que está sendo proposta é apenas na mudança do tema. Porque na versão atual da prova, tinha uma parte que pedia para se fazer a explicação dos métodos de acesso aos equipamentos de rede. Só que falava-se especificamente na parte de Wi-Fi, que é a controladora e os access points. O que que eles fizeram? Em vez de deixar muito específico só para a parte de controladora e access point, eles mudaram agora e é network devices. Então, é o mesmo tema, né, que é o controle de acesso aos equipamentos, só que agora é de uma forma mais geral, é para todos os equipamentos, não apenas controladora de WLAN e os access points. Entra aí também a parte de switches, roteadores, né, que são os equipamentos que a gente tem em redes no geral. E entra também uma pequena abordagem sobre gerenciamento em nuvem. É cada vez mais comum agora a gente gerenciar os equipamentos a partir de ferramentas na nuvem. Então, inclusive a própria Cisco, né, tem ferramentas próprias dela, mas ela vai parar de abordar no sentido estrito do produto, né? Que é justamente esse próximo item aqui que foi riscado, né? Até então, na prova, perguntava especificamente sobre uma plataforma chamada Cisco DNA Center. Eles estão migrando para uma nova plataforma, que é o Catalyst Center, né? Mas como isso fica muito amarrado ao produto, então eles tiraram isso e vão falar de uma forma mais geral sobre controladoras, de uma maneira mais ampla, né?
Essa é uma característica, inclusive, da prova do CCNA, né? A ideia dessa certificação é que ela seja considerada uma certificação vendor-free. Apesar dela ser fornecida pela Cisco, ela é uma certificação de entrada para a área de redes. Então, os conceitos que são abordados são universais, eles valem para todo tipo de fabricante. Então, a tendência cada vez maior de outros fabricantes também fazerem isso, né? Essas certificações de entrada que são baseadas em conceitos, não ficar muito amarrado ao produto em si. Então, foi essa mudança que eles fizeram de tirar esse tema aqui e deixar mais genérico. Agora, novidade mesmo, né, que vai entrar nessa prova, é relacionada à parte de inteligência artificial, né? Vocês devem ter acompanhado aí no último ano e meio, desde que o ChatGPT se tornou popular, o volume de ferramentas baseadas em inteligência artificial cresceu exponencialmente. E isso está afetando todas as áreas, né? A área comercial, a área financeira, a área de pesquisa, a área de desenvolvimento, e também a nossa área, que é a área de tecnologia, na área de redes principalmente, para a parte de automação de procedimento, perdão, automação de procedimentos, automação de configuração, provisionamento. Então, esse tema especificamente vai ser cobrado de uma forma muito introdutória, né? Saber diferenciar o que que é uma IA de um machine learning, né? IA é o conceito mais geral, e o machine learning é uma das estratégias de implementação de IA. A gente ensinar a máquina a aprender. Para o nosso contexto aqui, que é o contexto de redes, isso traz muitas inovações interessantes. Porque, por exemplo, hoje em dia, como é que funciona, né? Um técnico da área de redes, se ele precisa resolver um problema, ele tem que conhecer não só os dispositivos de rede, mas também uma série de protocolos, princípios de comunicação. E ele tem que saber coletar informações e analisar essas informações para poder tomar a melhor decisão, seja para otimizar a rede, seja para resolver um problema. Com o advento dessas ferramentas de IA voltadas para a automação de rede, isso começa a acelerar muitos dos processos, né? Dos recursos que a gente tem de gerência de rede hoje em dia podem ser turbinados com o conceito de IA. Aliás, tem muitos fabricantes que já estão colocando IA embarcada nos equipamentos, né, para poder acelerar isso. Então, não tem muito como fugir mais do assunto, eles vão incorporar isso daqui também na prova, né? Vão cobrar esse tema na prova. E em breve eles devem incluir um pouco sobre isso no conteúdo oficial. A gente já tem módulos, né, falando sobre introdução à IA no próprio ambiente da Cisco, né, que podem ser usados aí enquanto o conteúdo oficial não é lançado. Mas essa é a principal inclusão que a gente pode dizer que vai ter na prova. Além disso, na próximo item aqui, que é na parte de automação de redes, na verdade, se vocês observarem, né, são só dois tópicos que estão mudando, né? O tópico 2 e o tópico 6. Tá? E dentro desses dois tópicos aí, a gente tem essas pequenas alterações. Então, no tópico 6, que é onde fala da parte de automação de redes de um modo geral, entra também uma parte que é relacionada às APIs, né, de desenvolvimento para comunicação com essas ferramentas. E a única coisa que eles estão fazendo é incluir agora aqui um outro tema, que é o tema de tipos de autenticação. Tá? Então, é um tema pequenininho, só para poder explicar como que essas ferramentas podem comunicar com a rede, comunicar com outras tecnologias, né? Porque normalmente, quando a gente está administrando a rede, você como usuário tem que entrar lá, se logar com o teu usuário e senha para poder fazer algum procedimento. Na automação, com essas ferramentas, a ferramenta é quem vai entrar e fazer isso no seu lugar. Então, tem várias técnicas diferentes para deixar isso mais seguro. Então, eles vão incluir essa temática agora na prova também. E no último item aqui, o que foi modificado, isso tem a ver com uma característica que a Cisco vem adotando desde sempre, que é sempre tentar adaptar o conteúdo dela para aquilo que está sendo demandado no mercado. Então, por exemplo, quando começou-se a abordar a parte de DevNet, né, que é uma linha voltada para desenvolvimento e programação, a Cisco começou a incorporar várias outras temáticas que não são necessariamente só de rede, né, mas que acabam tangenciando essa área também. E em um determinado momento eles decidiram falar sobre ferramentas de automação de provisionamento de rede, né, como Puppet, Chef. Só que eles perceberam que não necessariamente essas ferramentas estão tendo o apelo que tinha na época que eles colocaram no conteúdo.
Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão tirando esses dois assuntos, né? Eles continuam sendo mencionados para título de conhecimento geral, mas eles não vão ser mais cobrados especificamente na prova. No lugar disso, eles estão incluindo uma outra ferramenta que é chamada de Terraform. É só uma linha geral para vocês entenderem, depois eu vou mostrar um modelinho ali para vocês terem uma clareza melhor, mas vocês já devem ter ouvido falar do termo terraformação em filmes de ficção científica, né? Quando alguém vai lá, invade um planeta e começa a modificar a estrutura do ambiente. No nosso caso, aqui a gente está falando de tecnologias em nuvem. Hoje em dia é muito comum as aplicações estarem em nuvem. E o CCNA começa a abordar mais essa temática também. Além da gente entender como é que os dispositivos de rede funcionam, como que a gente configura e planeja uma rede, a tendência cada vez maior é de que isso seja mais virtualizado, seja em ambientes de nuvem como o Google Cloud, a AWS, o Azure da Microsoft. Só que para você provisionar uma estrutura dentro desses ambientes de nuvem, era um processo bastante trabalhoso e a comunidade de open source começou a desenvolver ferramentas para tentar facilitar esse processo. O Terraform é nesse sentido, ele é uma ferramenta que você consegue descrever todo um projeto, quais servidores vai ter, quais aplicativos vão ser usados, que tipo de segurança é necessária, e com essa descrição, ele vai entrar nessas nuvens e vai configurar toda a estrutura. Então, é uma transição que o CCNA está fazendo para poder começar a abordar essas novas tendências tecnológicas, né? A gente, no treinamento oficial do CCNA, a gente faz um projeto que começa do básico, né? Entender como é que o equipamento funciona, como é que o protocolo funciona. E à medida que esse projeto vai ficando mais complexo, também vai ficando mais trabalhoso de executar, que é o que acontece, né, para quem é das antigas e na área de rede, né, é o que faz até hoje. Você entrar no equipamento específico, configurar uma porta, um protocolo, um particular, então você tem que saber como é que aquela informaçãozinha afeta o contexto como um todo. E essas ferramentas agora, elas vão permitir a gente fazer isso de uma forma um pouco mais indireta. Você basicamente descreve o que você quer e essas ferramentas traduzem aquela intenção em comandos. Então, no treinamento vai ficar bem claro essa diferença, né? A gente faz primeiro o caminho das pedras para depois entender como que isso pode ser aprimorado aí com essas tecnologias mais modernas, baseadas em IA e baseadas nessas ferramentas de provisionamento automático. Então, notem que são pequenas alterações, né? A Cisco de tempos em tempos faz modificações na prova. Se a gente for pegar aí ao longo, desde que a certificação CCNA surgiu lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, em média, cada 4 anos tem uma modificação massiva na prova. Só que não é o caso agora, tá? A prova continua sendo a mesma, 200, 301. As porcentagens que são cobradas nos tópicos continuam as mesmas. O que mudam são esses pequenos assuntos, né, pontuais aí que vai mudar ou a abordagem do assunto ou vai incluir alguns conceitos aí que são tendência agora na área de automação de redes. Depois eu vou deixar disponível para vocês essa apresentação também. Tem alguns itens aqui, tem alguns links, né, onde traz o resumo dessas informações. Mas antes de abordar especificamente esse link, queria só mostrar um detalhe aqui. O formato atual do conteúdo, né, do Net Academy, ele é dividido no que diz especificamente do CCNA, né, que é o preparatório para a certificação que a gente está abordando. Ele é dividido em 3 cursos, né? Tem o Introdução às Redes, que é o ITN, Introduction to Networks. Esse primeiro módulo não vai sofrer alteração nenhuma. Então, continua como está. O segundo módulo, que é o que trabalha com a parte de switching e wireless, é onde tem a modificação referente ao Spanning Tree, que vão ser incluídos aqueles temas adicionais, de forma, como eu disse, né, mais oficial, porque a gente já aborda esses temas de alguma maneira ao longo dos treinamentos. E no último módulo, no terceiro módulo, que é onde vai entrar essa parte de IA e autenticação lá das APIs e o Terraform. Então, essa apresentação foi quando saiu o blueprint dessa nova prova, né? Foi em maio, foi quando eles anunciaram que ia ter essas alterações em agosto.
E até então não existe uma data certa para o lançamento desses módulos suplementares. Lá na ferramenta, lá na plataforma do Net Academy, a gente tem uma ferramenta de buscas, né, onde a gente pode procurar por módulos. Então, assim que esses 2 módulos suplementares forem lançados, eles vão estar disponíveis aqui. Agora, o que está acontecendo, né? A Cisco, ela tem 2 plataformas aí de treinamento que estão convergindo agora em agosto, que coincide justamente com a data da mudança da prova. Tem o ambiente chamado Net Academy, vem evoluindo aí ao longo dos últimos 20 anos, e tem uma plataforma mais recente que é Skills for All. Essas 2 plataformas vão convergir agora em agosto, exatamente no mesmo período em que a prova nova vai começar a valer. Então, é provável que esses novos módulos vão ser lançados oficialmente já com essa migração da plataforma. Mas, para quem está fazendo o treinamento agora, né, antes da prova nova entrar, a gente já consegue abordar esses assuntos de alguma maneira também, tá? E aí eu queria mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção de como que isso é aplicado, né, na prática, um projetinho que a gente constrói durante o treinamento para poder abordar os conceitos. Deve estar aparecendo para vocês. Esse ambiente que eu estou mostrando, provável que alguns de vocês conheçam, outros talvez não, mas só para contextualizar, né? Quando a gente começou a ensinar redes ali no começo do programa da Cisco, né, lá no início dos anos 2000, a gente não tinha muitas ferramentas de simulação, né? Tinha muita gente que desembolsava bastante dinheiro para poder comprar os equipamentos, para poder treinar, para poder fazer a prova. Hoje em dia, com o próprio processo de evolução, né, dessas tecnologias de simulação, a gente tem várias ferramentas. Essa daqui é uma que a própria Cisco oferece, que é o Packet Tracer, né? E a gente usa isso durante o treinamento para construir esse projeto de rede. Tá? Basicamente, isso daqui corresponde a uma matriz que está em São Paulo e uma filial que está em Guarulhos. E dentro da matriz, a gente tem lá a divisão dos prédios, onde a gente vai ter os equipamentos. Então, isso aqui, por exemplo, seria o blueprint de um andar, onde eu tenho lá uma parte com Wi-Fi, tem os 2 APs ali radiando o sinal, e eu consigo aqui visualizar os equipamentos que estão conectados na rede. Então, tem essa visão física, ela foi bastante aprimorada agora no período da pandemia, né? Porque muita gente não tinha condições de ter aula presencial, então eles tentaram aprimorar ao máximo isso daqui para a gente poder interagir de uma forma um pouco mais próxima do realismo, né? Mas a gente usa essa ferramenta para construir esse projeto. A gente começa do básico, básico, que é 2 máquinas, um switch e um servidor, aprende como é que isso funciona, como é que é a comunicação básica disso, e gradativamente a gente vai expandindo esse projeto, colocando novos equipamentos, novos protocolos, e usando esse projeto com um guia mestre, a gente vai introduzindo os conceitos. O programa, de um modo geral, o programa do Net Academy, o programa de formação do CCNA, é um dos programas de rede, aliás, um dos não, eu acredito que posso dizer com convicção aí, que é o programa mais completo que a gente tem de formação de redes hoje em dia. É preparatório não só para certificação, né, para quem precisa ter essa chancela aí para o mercado, mas também em termos de preparação prática. Só que o conteúdo, da forma como ele é organizado, ele aborda os temas e tem atividades específicas para cada um dos temas. Vai abordar, por exemplo, lá como é que funciona um switch. Aí tem como que você acessa o equipamento chamado switch, como é que você faz as configurações iniciais. E aí tem uma atividadezinha isolada só para isso, só para aquele elemento. Aí depois ele vai introduzir um outro tema, que é protocolo de roteamento, VLAN, e aí tem uma atividade só para aquilo. Só que mostrar os assuntos dessa forma separada, muitas vezes não te dá a visão que você precisa ter para trabalhar no mercado. Você vai trabalhar numa empresa, a rede às vezes está montada, você tem que interagir com ela, entender como que tudo isso se relaciona, né? Então, esse projeto, a proposta é essa, né? A gente vai construindo e vai contextualizando o uso de cada uma dessas tecnologias e desses equipamentos. Então, a gente vai entender como é que o switch funciona, como é que o roteador funciona, como que a parte de WLAN funciona dentro de uma rede, como é que eu coloco uma controladora. Para quem está acostumado a usar o Wi-Fi, né, você vai lá e coloca a senha para poder conectar e acessar a internet. Aqui a gente vai entender todos os bastidores, tudo que tem nos bastidores dessa tecnologia, né? Desde o processo de planejar onde que as antenas vão ficar,
até como que se otimiza isso, como é que se configura para a rede entrar em operação. Agora, só para fechar, olhando aqui, né, para quem não está acostumado com isso, talvez nunca tenha entrado em contato, pode parecer meio assustador a quantidade de informações que está aparecendo aqui. Isso é um diagrama de rede, é uma representação de uma estrutura de rede, né? O que normalmente a gente acessa a partir do computador está escondido lá no data center, nos CPDs, né, das empresas. Mas isso aqui é uma representação de como esses equipamentos estão interconectados, né? E o conhecimento que a gente tem acumulado dos últimos 30, 40 anos de rede permitiu a gente chegar até aqui. Então, esse treinamento a gente vai trabalhar nos modos mais tradicionais, né? Que é entrar no equipamento, dizer o que que ele faz, porta por porta. Cada numeração dessa aqui a gente tem que planejar e dizer como é que vai ser configurada. E a tendência é que tudo isso daqui seja automatizado. Então, aquelas últimas alterações que a prova vai começar a cobrar agora, está apontando justamente uma direção que o mercado está tomando, que é a de isso daqui ficar cada vez mais transparente para quem vai planejar e projetar esse tipo de arquitetura de rede. Então, a gente constrói esse projetinho e no final ali do projeto, a gente tem essa visão geral dessas novas ferramentas que a prova nova vai começar a cobrar com mais ênfase. Bom, esses são os principais pontos, né, que eu queria abordar com vocês. Na apresentação aí que eu mostrei, vai ter para vocês os links ali, depois que vocês podem acessar, né, para ver o detalhamento maior da diferença nas provas, mas só frisando, né, que é uma minor update, né? São pequenas atualizações, isso não vai impactar na prova, e muito provavelmente, né, com o conteúdo que a gente já tem atualmente, só um último detalhe para te mostrar para vocês aqui. O conteúdo que a gente tem atualmente já é suficiente para passar na prova, tá? Então, por exemplo, essa alteração que vai ter na parte de Network Access, o Network Access como um todo corresponde a 20% do peso da prova, tá? E esse tópico que está sendo alterado é um dos tópicos aqui dentro, ó, que é o 2.5D e o 2.8. Na verdade, o 2.8 é só uma mudança de abordagem, tá? Ele não é um conteúdo novo, ele só está mudando a maneira de abordar. Conteúdo novo, mesmo só esse itemzinho aqui, né, que vai abordar algumas características adicionais do protocolo. Ou seja, isso daqui, dentro do peso de 20%, é muito pequeno, tá? Pode corresponder a uma, duas questões no máximo ali na prova. E no caso da automação, que é aquela onde tem a alteração mais expressiva, né, que vai introduzir o conceito de inteligência artificial e dessa ferramenta aí de automação de infraestrutura, ela corresponde a 10%. Então, ainda que você não tenha o conhecimento desses tópicos aqui, estando bem preparado nesses outros itens, já dá para atingir a nota mínima que é pedida, né? A nota mínima é 83%, né? Então, vamos supor que você não soubesse nada de automação e programação. Então, ó, o peso aqui já daria aí, basicamente, 90%, né, da nota da prova. É que a prova a gente não sabe exatamente de antemão como que ela vai ser, né? O banco de dados da Cisco é muito amplo e a prova é sorteada antes de você começar a fazer. Ela dura 120 minutos, tem lá um número de aproximadamente 65, 70 questões e ela vai tentar seguir ao máximo essa proporção. Bom, acredito que o que eu tinha aí para apresentar para vocês é isso. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente complementa depois nas perguntas. Tudo bem? Devolver a palavra aí para Camila, então. Para a Nath, perdão. Os treinamentos agora que estão sendo ministrados já tem esses novos módulos? Ainda não. Esse módulo que eles vão lançar de conteúdo ainda não tem uma data prevista com essas pequenas alterações, né? Provavelmente vai ser agora em agosto com a migração da plataforma.
Mas a gente já tem esses assuntos disponíveis em outras fontes, né? Então, assim, no treinamento específico, a gente consegue abordar isso sem necessariamente o conteúdo oficial do Net Academy ter sido atualizado. Já meio que antecipa, né, Isso. os A assuntos. ideia, né, é que esses treinamentos que vão acontecer daqui para frente, a gente já começa a abordar esses temas, né? Aí, quando eles lançarem um material oficial, a gente vê a complementação. Se tiver algum tema muito particular que eles querem que seja abordado, né? Aí fica mais fácil esse direcionamento. Aqui, por enquanto, eles colocaram de forma geral, né? Qual é o assunto que vai ser abordado, mas vão entrar em detalhes de qual nível de profundidade que esses assuntos vão ser cobrados, né? Sim. Se alguém tiver alguma pergunta, envia aí no chat, que a gente vai abrir aqui uns minutinhos para aproveitar, né, gente, que o instrutor tá aí. Vamos lá ver. Marcelo, tudo bem. Thiago, sem questões. Se tivesse que aplicar uma prova agora, vocês estão preparados? Vocês acreditaram em tudo que eu falei? Vai, vai que eu estou inventando, né? Pergunta aí. E é uma vez, né? Não tem o retake para fazer a O que é? prova. Não tem sim. Na verdade, o que acontece assim, você pode fazer a prova quantas vezes você quiser, né? Pagando, né? A prova ela tem um valor. O que acontece é que normalmente a gente tem no programa Net Academy, ao final do treinamento, você consegue fazer uma prova para ter direito a um voucher de desconto. Se não me falha a memória, 57%, Cláudio depois pode confirmar. Acho que é 58. 57, né? 58. 58? 58% de desconto, né? Só que esse voucher de desconto ele é válido só para a primeira tentativa. Então, se a pessoa fez a tentativa e mesmo eh, com esse desconto, né, não conseguiu passar, na próxima tentativa que ela for fazer, tem que pagar o valor integral. A não ser que ela consiga um outro voucher, né? Mas normalmente na formação completa te dá direito a um voucher ao final da formação. Só que você pode fazer a prova quantas vezes quiser, né? Só tem uma restrição que eles colocam de ter um intervalo mínimo entre uma prova e outra, né? Geralmente é de uma semana, né? Para poder você se preparar melhor ali para a próxima tentativa, né? Você pode fazer quantas vezes for necessário. E essa questão do desconto também, ela pressupõe que a Cisco, para poder conceder esse desconto para o participante, ela quer que o participante mostre que ele participou realmente do treinamento. Então, ele precisa realizar todas as atividades que tem lá no portal. Essa realização não pode ser uma coisa correndo e nem muito lenta, tem que ser num tempo mínimo de uns 3 meses, realizando lá. São provinhas, né? Ao final de todo o treinamento, de todos os 3 módulos, se a pessoa realizar todas as provinhas que tem ali, ela vai ter feito cerca de 40 a 50 avaliações dos conteúdos, né? E ela vai estar, inclusive, bem preparada para fazer uma certificação. Então, e aí a Cisco, verificando que a pessoa utilizou o portal nesse nível, ela concede esse desconto de 58%. Então, assim, não é algo que acabou de terminar o tempo do treinamento, a pessoa já recebe. Ela precisa mostrar uma participação ali dentro do portal. Mas isso é útil também para quem precisa passar na certificação, né? Uma Exato, preparação. exato. E aí uma característica interessante, por exemplo, a prova ela tem em torno aí de 65 a 70 questões. Se a gente for somar todas as questões que são respondidas ao longo do treinamento, né, do material, dá mais de 1.200 questões. Uhum. Ou seja, você é muito bem treinado, né, para poder entender como que as questões são formuladas, como que os assuntos são abordados. Porque uma coisa que pega bastante na certificação, às vezes, é a interpretação ali na hora da prova, né? Como o tempo ele é relativamente apertado, dá uma média de 1 minuto e meio por questão. Então, saber ler a questão, interpretar ela adequadamente é fundamental. E o curso ajuda nisso, né? Essas provinhas que preparam para obter o voucher também, elas também acabam te preparando para fazer a prova de uma forma mais eficiente. Mais perguntas, pessoal? Ótimo.
Bom, eu fico à disposição aí, caso surja mais alguma dúvida, tenha à vontade. Ah, tem o Então, Guilherme tá perguntando, né? isso, o Qual link do Net Academy. Responde essa aí, Cláudio? Sim. Estou escrevendo aqui no chat para ele já. Lembrando, né, que o Net Academy e o Skills for All, eles estão passando por um processo de convergência, né? Agora, são 3 dias, acho que 23, 24 e 25 de agosto, né? Que eles vão mudar, então passa a ser uma plataforma só, né? Aí tem conteúdos que tem no Skills for All que não tem no Net Academy, que eles vão fundir isso. Tanto para a parte de CCNA quanto de CCNP, formações voltadas para a parte de programação, voltadas para a parte de cybersecurity. Então a plataforma ela vai ficar bastante abrangente aí em termos de formação, né? Você consegue ver se foi aí no chat, o Robson Link? Porque no meu aqui na tela não está cabendo a digitação que eu coloquei, não aparece. Não, deixa eu pegar aqui no. Não, né? Deixa eu passar aqui. Não veio não, viu, Cláudio? Ah, peraí, deixa eu digitar novamente. E nós teremos uma turma agora dia 15, vai ser no período noturno. Quem tiver interesse, a gente vai mandar a informação para todos os participantes aqui, já com desconto aplicado, tá? Apenas para quem participou aqui do webinar, tá? Então, vai ser a partir do dia 15, vão ser no total 10 dias, porque como é noturno, e aí fica meio período para cada dia, totalizando 2 semanas. Mila, e o João Braga, ele pergunta se a prova pode ser feita tanto presencial quanto remota. Pode ser dessas duas, qual modalidade? Com o advento da pandemia, né, muitos centros de treinamento começaram a adotar essa abordagem, de você poder fazer a prova remotamente. Só que nesse caso, tem todo um procedimento que eles adotam, né? Antes de iniciar a prova, eles pedem para você abrir a câmera, mostrar o ambiente, mostrar que você não tem nenhum outro dispositivo, que não tem uma segunda tela. Então, é feita toda uma validação do ambiente e durante a execução da prova, ah, você não pode mudar de tela, né? Se você tentar dar um Alt Tab ali para trocar de tela, parece ter um limite de 2 tentativas. Se fizer isso 2 vezes, ele bloqueia a prova, né? Você tem que remarcar a avaliação. Minha experiência, né, com essa modalidade, eu acho que às vezes é mais prático você ir até o centro de treinamento, que já está tudo pronto, você só entra, deixa o documento, faz a prova e vai embora, porque tem que preparar todo o ambiente, né? Durante a pandemia fazia sentido, né? A gente não estava podendo sair de casa. Eu acho que agora talvez seja mais confortável fazer no centro de treinamento. Tem vários, né? Principalmente para quem está na região de São Paulo, tem vários próximos aqui, né? E uma outra questão que tem aí também é que a pessoa tem que, quando vai fazer online, ela tem que interagir com o Proctor em inglês, geralmente, né? Então ela tem que Também. conversar com ele, né? Interagir com ele ali na hora da questão da prova. E ela também é responsável pela internet do ambiente onde ela está. Se cair o link, por exemplo, se ela ficar sem internet, ela vai perder a prova também ali, né? Exato. Muitas vezes eles até repõem depois um voucher sobre isso, mas também não há garantias de que isso vai acontecer. Então, acaba sendo um recurso muito mais próprio para quem não mora muito distante de capitais, onde tem os centros de aplicação, e aí a pessoa realmente para se deslocar vai ser complicado. Se morar numa capital, próximo de uma capital, é mais conveniente, a gente recomenda que vá até um centro Pearson para realizar a prova, entendeu? Nesse caso, a 400 quilômetros de distância, realmente, né? Realmente vale você... E para quem já se acostumou também a fazer prova assim, né? Não é um grande problema, né? As pessoas estranham um pouquinho na primeira vez, né? Mas depois elas lidam com isso aí. O Proctor geralmente é um indiano, né? Falando inglês, então né? A pessoa acaba se adaptando um pouquinho também aí, tá bom? E uma situação que tem também desse curso, viu, pessoal? Só para complementar aqui, é que o CCNA ele é a porta de entrada
por aprendizado, por uma carreira na área de redes. Então, ele é um treinamento tão especial que ele tanto é adequado para quem quer trabalhar com redes, pessoas que vão entrar na área técnica, até para pessoas da área comercial também que querem saber melhor sobre redes para que possam, né, comercializar isso, porque ele não é um tipo de curso onde você necessariamente se torna um especialista, mergulha profundamente nos conceitos, você tem uma abordagem geral de tudo, né? Então ele serve para uma entrada em carreira e ele também serve para quem vai precisar daquele conhecimento para comercializar. Mas, por outro lado, tem pessoas que realmente estão começando do zero. Às vezes a pessoa não teve nenhum contato com redes ainda. Se a pessoa pelo menos usa e-mail e mexe no computador no dia a dia, usa a internet, né? Ela pode iniciar uma carreira na área de redes pelo CCNA e nós temos ferramentas, né? A Cisco nos concede ferramentas introdutórias. Então, existe, por exemplo, um treinamento Essentials, né, de rede, da parte essencial de redes, que no formato self-study, no próprio portal da Cisco, que o participante do CCNA ele pode ser incluído nesse portal antes do treinamento. Então, é possível, por exemplo, você, eu vou me inscrever para um treinamento CCNA que vai começar em agosto, por exemplo, né? E eu gostaria de fazer uma prévia, ter algum conhecimento prévio para chegar melhor preparado para esse CCNA. Nós temos um treinamento chamado Networking Essentials, que é no formato self-study, você entra lá, você é inscrito lá e consegue realizar as provinhas, ler o material, de uma maneira que você tem um conteúdo prévio ao CCNA, tá bom? Isso aí, ele é concedido para participantes do treinamento CCNA oficial que a gente tem aí, tá bom? Então, se tiverem esse interesse, é só entrar em contato com a Camila aí, que isso a gente disponibiliza também, tá bom? Sim, aí tem até uma pergunta aqui: passando o CCNA, será abordado o CCNP? O CNP ele é um outro treinamento, né? Uma outra linha de carreira, ele é uma continuidade, né? Esse P aí no final é de Professional, né? O A é de Associate. Então, normalmente, quem vai para o CCNP vai ter os conceitos expandidos, né? Do que viu no CCNA. Então, toda a parte de protocolos, a parte de switching, tudo isso vai entrar no nível de intermediário para avançado, né? Mais para avançado realmente. Então, recomendo, não é obrigatório que uma pessoa para ir para o CCNP passe pelo CCNA, mas é bastante recomendado. E é um outro treinamento. Na verdade, são 2 outros cursos do CCNP. Né? Então, normalmente ele é a sequência natural de quem faz o CCNA. Tá bom? E a gente até comentou esses dias, né, Cláudio, que muita gente que faz o CCNA para ali no CCNA, não dá continuidade, e a nossa intenção é dar total apoio para que consiga romper, porque é uma porcentagem muito grande de quem tem CCNA e não tem o CCNP, Sim, isso é né? realmente uma pirâmide, né? Chega a ponto de. A gente pode fazer uma proporção aí de que cada 10 que completam o CCNA, 1 ou 2 só, né, caminham para o CCNP. Então, as pessoas elas querem exercer uma carreira, elas têm essa intenção e têm condições de fazer isso também, mas elas não acabam não seguindo, né, nesse conhecimento. Isso é realmente algo que limita bastante o trabalho. Tá? Então, a gente pode dizer hoje que um analista de redes que tem um CCNA, ele pode ocupar uma função aí de um analista nível júnior, quando muito nível pleno. Mas para ele chegar realmente no nível sênior, ele precisaria avançar nessa carreira, avançar nos conhecimentos, né? E esses treinamentos aí são os mais bem estruturados do mercado hoje em dia para que a pessoa tenha acesso a essas informações. Tá bom? E aí, estão preparados para o sorteio? Vamos lá, então, pessoal. Vou só compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Já deixei o participantes aqui. Eu vou começar, já vou sortear então agora, tá? Boa sorte, pessoal! Quem ganhou foi o Guilherme Esteves. Guilherme, a gente tem os seus contatos aqui, tá? Aí eu vou alinhar aqui com a Camila como é que vai ficar, né? Pra gente poder incluir você aqui na próxima turma.
E aí a gente já entra em contato com você. Aí a Camila e eu, a gente entra em contato até para você já pegar o voucher e participar dessa próxima turma. É do dia 15, né, Camila? Isso. Então tá bom. Parabéns, viu? Cadê o Guilherme? Ah, apareceu. Apareceu aqui. Bom, gostaria de agradecer aqui, né, a participação de todos, tanto de quem apresentou, o Cláudio, o Robson, a Nádia, né, vocês todos aí também, que já estão de parabéns por estarem buscando, né, um conhecimento a mais, tendo aí a oportunidade de fazer o diferencial no dia a dia, né? E a gente deseja muito sucesso para vocês, tanto pessoal quanto profissional, e pode contar com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Eu que agradeço também, uma ótima tarde para todos. Boa tarde. Tchau, Tarde, tchau. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.